Fala pessoal, tudo certo? Bom, trazer aqui um tema muito importante que eu acredito que é fundamental para quando a pessoa vai começar a investir e entender melhor a sua vida financeira, para que ela consiga trazer mais assertividade e desenvolver um pouco melhor ali seus objetivos financeiros e sonhos de maneira geral. Bom, para a gente começar, falar um pouquinho aqui sobre o começo que as maiores partes das pessoas fazem, que é analisar taxa, produto, se perder em noticiário, querer analisar o que outras pessoas dizem sobre o mercado, relatórios, regulação, entender norma da CVM, o que não necessariamente é a melhor forma de começar, muito porque não é o perfil profissional da pessoa, ela não vai precisar daquilo para investir melhor e nem vai, de fato, trazer melhor rendimento ou agregar mais para a carteira dela. Muito mais é uma perca de tempo que a pessoa vai acabar gastando energia com que ela poderia gastar com outro, processo mais resultado do que propriamente ver esses pequenos detalhes que não necessariamente vão trazer tanto resultado para a carteira delas. Bom, para a gente avançar, o primeiro ponto, que é mais importante para quando a pessoa vai começar a investir, é a organização que ela vai ter da sua vida financeira. Ela precisa entender o todo de como funciona. Não adianta buscar entender sobre o investimento, a parte técnica, se não tiver organização mínima para que o investimento atinja os objetivos dela, tanto a nível pessoal quanto a nível de carteira. E aí vem o principal ponto, que a gente consiga entender cada pessoa, cada cliente, entender melhor seus objetivos, entender o que ela quer fazer com o seu dinheiro, entender com o seu patrimônio e para onde é que ele vai, no curto, e médio e longo prazo. Como ele vai se comportar daqui a um ano, como ele vai se comportar daqui a 30 anos, ou na sucessão, na próxima geração, daqui 2, 3, 4 gerações. Então é preciso entender melhor os seus objetivos com o seu patrimônio e de como ele vai se perpetuar pelo tempo. E também um ponto muito importante são as necessidades. Às vezes um cliente que tem um perfil diferente, familiar e de renda, vão ter produtos bem diferentes, mesmo tendo a mesma idade, a mesma profissão, enfim. Então é preciso entender quais são de fato as necessidades que cada cliente traz. Alguns buscam trazer um patrimônio para que garantir, por exemplo, a faculdade dos filhos. Outros já pensam mais em construir um patrimônio que vá gerar renda passiva para os filhos. Então são várias necessidades que cada pessoa traz e que precisam ser analisadas com mais profundidade. E também oportunidades. Algumas pessoas têm investimentos que podem ser melhor geridos na parte tributária, o que pode trazer alguma, o que mais eficiente seja, por exemplo, se desfazer de uma dívida, o mais interessante seja pegar algum tipo de rendimento que ela já tem, algum tipo de aplicação, se desfazer daquela e buscar, por exemplo, quitar uma dívida. Enfim, são várias oportunidades que a gente pode mapear, tendo uma organização mais clara da pessoa e de como é a realidade financeira dela. E aí vem o último ponto, que é a realidade de fato. Não adianta querer investir, montar uma carteira, se não houver de fato um fundamento na realidade. Se a pessoa não tiver ali na frente dela o que realmente são os fatos. Muitas vezes a pessoa, o investidor, especialmente o iniciante, tem imaginação, ele tem uma percepção do que é a sua carteira, o seu patrimônio, o seu dinheiro, só que no papel, quando são feitos os cálculos, botar no Excel, nota-se que existe uma distância muito grande do que a pessoa fala, do que a pessoa pensa, do que de fato é a realidade que ela vive. Então, a organização mais concreta é muito importante para trazer ali uma segurança e um planejamento de fato eficaz para a vida financeira e para a carteira de uma pessoa. Continuando, um ponto que é muito importante de distinguir logo nesse começo é sobre trabalho e investimento. O trabalho que a pessoa desenvolve, ela gera renda. Aquela renda é a remuneração pelo esforço que ela faz no dia a dia, seja ele físico, a questão intelectual, ou seja ali um relacionamento interpessoal, como seja o trabalho dela, é um esforço que ela tem que desempenhar ali durante o seu dia para trazer aquela renda. Ela converte o tempo, a técnica, informações, enfim, trazer toda aquele know-how, como é chamado normalmente no mercado, transmitir aquilo de uma maneira que seja de fato uma forma de transformar aquela habilidade, aquela técnica, o que a pessoa consegue fazer em dinheiro. Já os investimentos é uma perspectiva completamente diferente. O investimento ele gera proventos. Você dispõe de um capital e esse capital remunera a pessoa que é dona dele.
Então, antes a pessoa tem que trabalhar ou herdar, enfim, tem que ter alguma fonte de dinheiro para que ela tenha um valor disponível para que ele receba aquele valor em cima do bem que ela se dispôs. Investimento pode ser terra, pode ser fazenda, tem várias coisas que podem ser feitas. O mercado financeiro também tem diversos produtos que são muito, que trazem muita rentabilidade, mas é uma disposição daquele seu patrimônio para gerar uma outra atividade que não é seu trabalho de fato, mas que ele vai gerar um provento em remuneração do que você já tem aí no seu patrimônio, certo? Então é muito importante distinguir os dois. Muitas vezes a pessoa tem uma ilusão sobre o que o investimento vai fazer por ela ou de como ela enxerga o trabalho e ali, os seus rendimentos. Mas é importante essa distinção. Muito porque ganhos assimétricos são muito raros e difíceis de conseguir. Veja, quando se nota um grande empresário ou um grande investidor na bolsa, enfim, várias coisas nesse sentido, que a pessoa acumula um grande patrimônio, ela tem isso normalmente no seu trabalho. O investimento ele é uma estratégia complementar e subsidiar o seu trabalho. Ele não pode substituir a fim de que, nossa, esse aqui vai ser a minha única fonte de renda, para que pode chegar a um patamar de acumular um patrimônio, seja de fato a única fonte de renda. Mas, grosso modo, a pessoa precisa distinguir isso para que ela entenda que o seu trabalho, de fato, vai gerar renda e ali, com o acúmulo desse patrimônio, pode gerar uma aposentadoria, um aposento que pode ser, inclusive, antecipado em comparação à média, ao que normalmente as pessoas param de trabalhar, mas ainda assim, é o seu trabalho que vai gerar aquele patrimônio e aquela renda para que depois você consiga gerar um proventos interessantes ali no seu contexto. E realmente, ganhar 50% ao ano, 100% ao ano, são muito raros, quando existem, e são muito difíceis de conseguir. Muito porque se dobrar o patrimônio de R$ 1 não é difícil, mas pegar um patrimônio de 1 milhão e dobrar ele é um esforço muito maior e não é tão simples de conseguir. Normalmente quem consegue isso dentro do mercado financeiro, ou seja, no trabalho, no investimento, investindo em alguma empresa, investindo em alguma atividade, são profissionais, que veja, o trabalho deles é fazer aquilo. Então, é muito importante também entender que oportunidades de ouro são muito, muito raras e que vão multiplicar essa capital muitas vezes, realmente necessitam de um trabalho muito forte e não ali do acaso de fazer um aporte sem muito conhecimento e esperar rezar por um milagre para que aconteça ali uma supervalorização sem um empenho específico. Mas maravilha. Continuando, o que eu quero trazer aqui hoje é sobre orçamento. O que é o orçamento? Em resumo, é controlar as entradas e as saídas. Mensurar, controlar mesmo, organizar, sistematizar tudo que você, na sua renda, né, no seu patrimônio ali, que ele entra como resultado do seu esforço, voltando, ele gera sua renda, né, o trabalho gera sua renda. E também na questão vai entrar também ali os rendimentos, os proventos. Então, organizar todo esse fluxo financeiro na sua pessoa física, você entenda realmente o que entra, o que sai, conseguir controlar. Voltando àquela questão do início, ter aquela realidade. Você entender de fato como é a realidade que você vive. E especialmente para diminuir vieses, suposições, imaginações. Às vezes a pessoa ganha bastante, só que gasta também proporcionalmente. Então acaba que ela pensa que por ganhar muito dinheiro, ter um patrimônio muito grande, conseguir pagar um financiamento, ela acha que está super bem, mas na verdade ela vive um castelo de cartas muito frágil, que a menor vento desfavorável ali, ela vai acabar desmoronando ali toda a vida financeira. Se ela tiver um gasto a mais, se ela tiver um prejuízo, se já que dispor de um dinheiro para questão de saúde, o que seja, aí tem uma dificuldade muito grande e pode acabar pegar todo o seu patrimônio e dilapidar ele, se for uma situação que tem uma diminuição de renda por aposentadoria ou por perda de uma fonte de renda, aí se cria uma dificuldade que não existia em razão de não conhecer com profundidade a realidade em que se vive. Maravilha. E como é que a gente faz o orçamento? Como é que na prática isso vai acontecer? Você, na pessoa física, você com seus gastos pessoais, você pode reunir todos eles. Você pode usar seu extrato da conta bancária que você usa para receber esse dinheiro. Você pode usar seu cartão de crédito que você gasta em dinheiro. Reunir todos os gastos. Tem que fazer isso. São 3 etapas muito simples. Você vai reunir todas as informações e vai organizar por mês. Se é um gasto referente ao mês de janeiro, fevereiro, março, abril, chegar até dezembro e conseguir alocar cada mês. Muito porque o que acontece? Alguns impostos são cobrados em janeiro, você está pagando em fevereiro, às vezes algumas pessoas parcelam também.
Então, tem todo um gasto ao longo do ano que é preciso analisar ali a questão que muda de mês a mês. Alguns meses vão ter gastos a mais, outros a menos. Muitas pessoas recebem imposto de renda, restituição, ou tem que pagar um imposto a mais, pagar imposto de renda a mais. Então, tudo isso precisa ser melhor avaliado durante o ano. E também dividir ali com que relação que é cada área. No supermercado, você está gastando indo para comprar alimento, para comprar, de maneira geral, o que você consome. Gasta em sua casa, seja manutenção, seguro, o financiamento, várias coisas você pode gastar dentro da sua casa, que precisam ser computados de uma maneira a alocar melhor esse centro de custo. E as mensalidades, seja uma academia, um esporte, você pode ali ao mês ter que dispor. Streaming também entra nessa linha. Impostos, como eu falei, imposto de renda, IPVA, IPTU, todas são questões aí que você tem que expor de um valor a alguns meses específicos, mas é preciso ter isso em mente, sempre para entender o de fato são seus custos ao longo do tempo. E transporte também costuma ser uma grande fonte de gastos. Então, são algumas áreas que você pode ter em mente para subdividir os seus gastos. Isso não é uma lista fixa que serve para todo mundo. Algumas pessoas podem ter mais, outras menos, algumas bem diferentes. Então, é importante que você veja na sua realidade o que faz sentido, quais os grandes centros de custo você precisa para dividir melhor ali o seu orçamento e entender com profundidade para onde vai cada valor. Enfim, você precisa fazer isso com os dados dos últimos anos, do último ano completo. Por quê? Como eu falei, a sazonalidade tem que entender o que acontece a cada mês ao longo do ano. E o interessante também é que faça isso projetando os próximos 3 meses. Por quê? Porque às vezes você tem um custo agora que o seu valor estourou o que você ganha. Você acabou gastando mais do que você recebe. Mas no próximo mês, você já percebe que vai gastar muito menos que você ganha. Então já está muito mais tranquilo. Mas você percebe que nos próximos 3 meses, às vezes, você tem um gasto muito maior com alguma sazonalidade, que aí você vai ter que analisar a melhor forma de enquadrar novamente no orçamento. Enfim, você precisa fazer isso com uma análise mais profunda. Se tiver disposição, faça para os próximos 12 meses, mas o mínimo seria o ideal aí dos próximos 3 meses, olhando também para o passado dos últimos 12 meses. Bom, em complemento, é interessante que você compile todos os saldos, entender como é que é cada aspecto. Qual é de fato o seu saldo de cada conta do banco, para quem usa mais de uma, para quem tem mais de um financiamento, entender qual é o valor total em aberto e, especialmente, o quanto é de juros que pode ser abatido, então é um valor além do principal, que você pode evitar pagar adiantando pagamentos. Então, é uma oportunidade muito boa você entender de fato quais são os seus saldos em aplicações, em dívidas, em tudo que você tem aberto, é interessante ali para entender o que é uma oportunidade ou não de tornar mais eficiente sua vida financeira. E aí vem realmente a análise, entender os excessos, entender se está gastando dinheiro demais com alguma questão específica, seja na alimentação, ou seja, comprando roupa demais, gastando em streaming que você não assiste mais, entendendo se está pagando na academia que você não frequenta, várias possibilidades aí que você pode analisar dentro do seu contexto. E para quem tem renda variável também, renda e também despesa, que é mais variável, calcular a média delas, entender quanto de fato você gasta por mês com cada coisa. Às vezes você viaja mais, gasta mais com gasolina, às vezes não gasta. Enfim, entender um pouco mais de como a dinâmica dos seus gastos, suas receitas. E para quem tem mais uma fonte de renda ou que tem ela variável, é importante também entender ali a média para entender o que de fato é a sua renda de verdade e como é que ela varia ao longo do tempo. E já se preparar também, sabendo que vai ter alguma diminuição, se preparar para fazer uma reserva, ou se sabe que vai ganhar demais agora e que pode, não é o contexto geral, você pode eventualmente fazer um desembolso para quitar uma dívida em aberto e pagar menos juros. São várias possibilidades ali que você pode entender como oportunidades. Ou fazer um aporte também em um investimento, ou tirar um sonho do papel, trazer algo à realidade ali que você esteja planejando. São várias possibilidades realmente que só consegue tendo essa clareza no orçamento, certo? Bom, trouxe aqui um exemplo mais básico para entender essa realidade. Essa aqui é uma pessoa que ganha 10 mil reais, sendo 6 mil reais em salário líquido CLT, ela tem de rendimentos no valor de 2 mil reais e ela tem de dividendos 2 mil reais também. Então, veja que ela recebe ali na sua carteira alguns valores que remuneram o patrimônio que ela tinha
e também o seu salário ali como trabalhando de fato. Veja que essa pessoa vai ter um rendimento interessante, ela ainda não supera o seu trabalho, só os seus rendimentos não superam o seu trabalho. Maravilha. Nesse caso, nesse exemplo, que é um exemplo inspirado na realidade, não é totalmente na vírgula um caso real, mas ele é inspirado numa pessoa que de fato eu acompanho. Ela tem ali um gasto de R$ 1.500 com o financiamento do transporte dela, um carro, e ela gasta gasolina R$ 1.000 por mês, porque ela anda não tanto, mas ela ainda sai todo dia ali para cumprir uma distância diária que ela tem de obrigações. Paga em seguro, manutenção, um valor de R$ 200 só, e de grosso modo ela vai gastar na média R$ 2.700 por mês com seu transporte. Na sua casa ela gasta em média R$ 1.000, ela vai ter um financiamento de R$ 2.000 e gasta com telefonia, água, luz, só R$ 150. Então ela vai ter custos de habitação 3.150. Então também é uma grande fonte de despesa que ela vai ter ali ao longo do mês. Veja que só o carro e a casa já comprometeu grande parte da sua renda ali que ela tem ativa enquanto trabalhadora CLT. E aí, educação, a pessoa que tem o costume de comprar cursos online, seja para especializar um pouco no seu trabalho, para entender uma habilidade nova, para entender um assunto que ela não conhecia e que ela tem interesse. Compra bastante livros com R$ 150 ao mês, ela sempre mantém as leituras atualizadas. Participa de eventos uma vez ao mês, 15 dias, para se atualizar, conviver socialmente com pessoas que têm o mesmo interesse. E aí também ela vai gastar mensalidade com R$ 150 na academia, e num clube de luta ela vai gastar mais de R$ 200, totalizando 350 que ela vai gastar na mensalidade. Nesse caso, por exemplo, ela não utiliza streaming, mas poderia incluir aqui também, caso fosse a situação de ter de fato uma assinatura em streaming. Investimentos. Uma pessoa que investe por mês na bolsa R$ 1.000, porque a pessoa tem um perfil mais agressivo e está preparando para a aposentadoria, investindo R$ 2.000 na previdência privada. Então é um plano ali que ela vai ter o desembolso de R$ 1.000, ela vai ter R$ 1.000 em ações, que ela visualiza potencial de valorização, e na previdência buscando essencialmente o diferimento de imposto, né, que quem investe na previdência social, quem aporta na previdência social, contribuindo com o INSS, e também aporta na previdência privada, dependendo do plano, dependendo de como for o ajuste, tem ali a possibilidade também de abater imposto de renda. Então é uma oportunidade que a pessoa percebe que ela pode não só deixar para pagar imposto no futuro, quanto também no presente ter um abatimento de imposto de renda, certo? Bom, em compras a pessoa gasta R$ 200 com parcelamentos, ali comprando coisas em geral, não gastando com isso, no caso, né? E ele vai, no entretenimento, gastar R$ 200, cinema, circo, shows, nessa linha de gastos. E aí, ela vai alocar ali, grosso modo, os R$ 10.000 que ela gasta por mês, que ela recebe por mês, ela gasta mais ou menos essa proporção. Então, veja, é uma pessoa que tem muito financiamento em aberto, em que ela gasta uma boa quantidade da receita dela, no caso, 3.500, simplesmente para pagar financiamento. Se ela tivesse, por exemplo, um aumento de renda por alguma sazonalidade, se tivesse algum contrato adicional, tivesse ganhasse alguma coisa de herança, por exemplo, recebesse a herança, ela teria a oportunidade de, por exemplo, abater os financiamentos e pagar menos juros e teria uma liberação do seu orçamento pessoal para investir ou para gastar mais com alguma outra coisa que deseja. Então, é assim que mais ou menos uma pessoa se organiza e que é ideal que você consiga fazer isso, seja no Excel, no Google Sheets ou no papel mesmo, como preferir, para que você consiga ter essa visualização mais clara de quais são os seus custos e entender como é a sua vida financeira de fato. Isso não vai resolver todos os seus problemas, mas isso é um começo para que você consiga, ao menos, entender com mais profundidade qual é a sua realidade e ele tomar algumas atitudes. Certo? Por hoje era isso. Se eu puder ajudar em algo, por favor, avise. E é isso. Até mais.